Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos dar continuidade às mensagens na carta de Tiago. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar? Deus, por meio do teu Santo Espírito, fale conosco poderosamente no nome de Jesus. Amém. Você já foi machucado por palavras ditas por outras pessoas? Como você se sentiu? Com raiva, triste, querendo revidar as palavras com agressão, com palavras mais duras. Agora imagine, você já feriu pessoas com as palavras? Talvez na primeira pergunta você responde, muitas vezes, muitas pessoas já me machucaram. E na segunda, você tenha um pouco de receio em afirmar que já machucou outras pessoas. Ah, pastor, talvez algumas vezes, não me lembro muito bem. Mas eu quero falar aos irmãos hoje sobre um problema que está em todos nós. É o problema do uso da língua, do falar. Todos nós temos problemas no falar. Todos nós. Tiago enfrentou um problema também nas igrejas a qual ele escreve, com a língua, com o uso da língua, com o falar. Estavam havendo contendas, brigas. Nós vamos
falar disso no capítulo 4. Mas isso tudo era resultado do uso da língua. E Tiago já havia pontuado de forma breve esse problema, a qual ele estava exortando aqueles irmãos. No capítulo 1, versículo 19, fala que Tiago diz que é necessário estarmos prontos para ouvir e tardios para falar, tardios para se irar. No capítulo 1, versículo 26, é o texto que nós usamos na liturgia, diz que a religião de uma pessoa, ela é vã, inútil se ela não refrear a língua. Só que aqui no capítulo 3, Tiago vai aprofundar esse assunto que ele falou brevemente lá atrás, no capítulo 1, no capítulo 2. Agora ele vai em profundidade para exortar e combater um problema real, não só nesta carta nos destinatários dessa carta, mas também um problema real nosso, de cristãos. Por isso eu quero falar aos irmãos hoje o seguinte tema. O cristão maduro, ele refreia a língua. Essa língua que é poderosa, destruidora e incoerente. O cristão maduro refreia a língua que é poderosa, destruidora e incoerente. Nossa primeira lição é que refrear a língua é um sinal de maturidade. Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 3. Tiago vai iniciar esse capítulo falando especificamente aos mestres, à liderança daquelas igrejas que estavam à frente ensinando a igreja, ensinando os membros. Mas depois do versículo 2, nós vamos ver uma ampliação dessa exortação, não só para os mestres e líderes, mas para toda a igreja. Nesse primeiro momento, Tiago diz para muitos não tornarem-se mestres. Parece algo incoerente com Paulo, que diz que aqueles que têm dom têm que exercer o seu dom de ensino. A preocupação de Tiago é que deveria existir critérios mais específicos, objetivos e rigorosos para que uma pessoa se tornasse um mestre. Porque o perigo das igrejas deste início do cristianismo, e ainda é hoje, são os falsos mestres, que a partir da Escritura procuram distorcer o ensino bíblico, o ensino de Jesus Cristo, e esse ensino falso vai trazer, sabe o que para a igreja? Confusão, divisão, vai trazer um emburrecimento para a igreja. Olha o perigo de um ensino falso e distorcido. Então Tiago talvez a preocupação dele é que ele está vendo muita confusão, muita briga. Capítulo 1, muitas pessoas iradas, sem motivos, umas com as outras, provavelmente devido a ensinos falsos, distorcidos e egoístas. Por isso que Tiago inicia falando com os mestres. Eu não quero que vocês tenham muitos mestres. O que eu quero é que vocês tenham critérios. Porque o ministério de ensino, ele é valoroso. Capítulo 1 diz que, sabendo que havemos de receber maior
juízo. Aqui a palavra juízo não quer indicar condenação, mas a ideia é de um maior rigor de Deus para aqueles que ensinam. Aqueles em quem muito é dado, muito é exigido, muito é cobrado. Então, o dom e o ministério de ensino é um ministério excelente na igreja. E por causa dessa excelência, do destaque, das pessoas que querem prestígio através do ensino, qualquer um se tornava mestre. O Tiago fala, cuidado, pare, já está exagerado. Vai haver um maior rigor para essas pessoas que estão ensinando errado, ensinando com orgulho, com a motivação errada, somente para aparecer. O segundo motivo que Tiago dá para esse maior critério, essa preocupação dele, que ele quer transpassar para essa liderança que peneira esses novos mestres, está no versículo 2 que diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. A palavra tropeçar na carta de Tiago já falou de tropeçar no capítulo 1. É a ideia de pecar. Tiago está falando, todos nós pecamos. E aqui Tiago, ele levanta uma questão que é importante entendermos. Irmãos, nós entendemos o pecado em muitas vezes na nossa vida cristã como atitudes erradas externas, atitudes externas erradas. E muitas vezes são atitudes que socialmente são rejeitadas pelos outros. Aí a gente entende que é um pecado. Por exemplo, furtar, roubar, adulterar. Veja que socialmente é algo visto de maneira errada. Então aí a gente entende, algumas vezes, que isso se torna pecado. Mas quando a gente olha para a Escritura, a gente precisa compreender que pecado é muito mais algo dentro de nós do que fora. É algo lá dentro de nós, que flui do nosso coração para fora. Muitas coisas não são visíveis às pessoas, de pecados, de desobediências a Deus, mas está lá dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, continua sendo desobediência a Deus. Por isso que Tiago está falando, todos nós tropeçamos, principalmente no falar, que é o assunto que Tiago está falando aqui. Principalmente no falar, é a ferramenta do mestre. Ele está à frente da igreja usando o quê? O falar, usando a língua para ensinar, para convencer, para animar, para encorajar e até para, de maneira egoísta, dividir, trazer a atenção para ele. Vejam, aonde que Tiago quer chegar. Ele está falando, tomem cuidado, líderes, mas também igreja de Deus. Tomem cuidado com a língua, porque todos nós tropeçamos. Aqui
ou ali? Não, em muitas coisas, diz Tiago. Muitas coisas. Contudo, a maturidade está conectada com o refrear da língua. Versículo 2: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém não tropeça, não peca no falar, ele é um varão perfeito. A ideia de perfeição é a ideia de maturidade. Essa palavra quer trazer essa ideia de maturidade. E traz também essa maturidade através do controle e domínio da língua, traz um controle do corpo. Porque muitos dos nossos pecados começam com o uso da língua. Aqui Tiago vai mostrar que existe uma relação entre o nosso falar e o nosso crescimento na vida cristã, crescimento na fé, exercício dessa fé na prática, diariamente. Vejam como que o nosso falar causa problemas no nosso corpo, na nossa fé, causa um problema maior. O domínio da língua pode evitar com que palavras sedutoras entre namorados provoque um fogo intenso que leve à fornicação e até ao sexo antes do casamento. Tudo começou com palavras sedutoras ao pé do ouvido de dois jovens namorados. O domínio da língua pode evitar discussões e brigas desnecessárias entre casais, de marido e mulher, entre filhos, entre amigos, entre irmãos da igreja. Desavenças podem ser evitadas simplesmente dominando a língua. Mas isso é algo difícil, dominar a língua. Tiago vai falar disso. Nós vamos falar quanto é difícil. É mais fácil dominar animais do que dominar a língua. Mas a gente precisa entender nesse primeiro momento, irmãos, que maturidade cristã tem a ver com o que a gente fala. Segunda lição, e aqui nós vamos já ver as características dessa língua, do uso da língua. Né? A língua, versículo 3 e versículo 4, o uso dela é um uso poderoso. Veja que Tiago, ele vai dar dois exemplos de coisas pequenas que conseguem controlar e guiar coisas grandes. Olha o exemplo do cavalo, versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Um pequeno freio na boca do cavalo é possível guiá-lo, fazer com que ele obedeça quem está dirigindo. O exemplo do navio segue a mesma lógica. Versículo 4. Observai, fique atento, preste atenção. Igualmente, os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. A pessoa que está conduzindo o navio, ela mexe apenas no leme. E aquele pequeníssimo instrumento no navio é capaz de guiar e conduzir aquele navio gigante, grande.
Olha a ilustração de Tiago. Ele quer, através dessa ilustração, mostrar que coisas pequenas fazem coisas grandes. Versículo 5, só o início. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. E não é assim? A língua, o uso da língua, ela não é poderosa para causar grandes movimentos, grandes consequências dentro de uma pessoa, como dentro de uma multidão. Você não já assistiu uma palestra, um sermão, ou uma apresentação de um produto, um comercial que fosse, que a comunicação do apresentador, do palestrante, ele cativava, ele conseguia prender a nossa atenção. E no final, nós estávamos como? Com o desejo de comprar talvez aquele iPhone, de comprar aquele carro, de sair daqui talvez numa palestra, dessas palestras de autoajuda, sair daqui achando que nós somos as melhores pessoas do mundo, porque é o impacto do falar. Causa isso, causa grandes movimentos dentro de nós, dentro de multidões. Essa é a língua. Ela é poderosa, poderosa. Terceira verdade, terceiro ensino, mas a segunda característica da língua é que ela é destruidora. Versículo 5, a parte B, né? A parte que a gente não leu, até o versículo 8. Tiago irá comparar a língua, pequeno órgão, com o fogo, a fagulha, que causa grandes estragos. Aqui a gente já começa a perceber que esse uso da língua não é somente poderosa, mas ela é poderosa para destruir. Versículo 5, o finalzinho. Vede, mais uma vez, preste atenção, como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Não é assim, irmãos? Naquelas reportagens em meados de agosto, setembro, da reportagens daqui, que falam que uma bituca de cigarro, um foguinho que foi jogado na estrada da Chapada, causou um incêndio de grandes proporções. É uma fagulha para destruir tudo. E ele compara isso à língua. No versículo 6 ele vai dizer que a língua é fogo. Fogo. Veja como que o uso desordenado e egoísta da língua pode produzir grandes estragos. E aqui a gente começa o nosso movimento de falar as consequências do uso errado da língua, de quando nós não conseguimos dominá-la, refrear ela. Primeira característica da língua destruidora. Versículo 6 fala que ela é mundo de iniquidade. Ela produz maldade. A língua, o uso desordenado, descontrolado, vai produzir maldade. E aqui é interessante
pensar que a maldade, ela é produto lá do nosso coração. Eu já havia dito isso no início da nossa mensagem. Só que a fala, ela é a janela do nosso coração. Essa é uma frase que eu vi recentemente do pastor Felipe Fontes. A fala é a janela do nosso coração. Então a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de maldade, qual vai ser o comportamento da nossa fala? Mundo de iniquidade, de maldade. Jesus disse que o que sai da nossa boca, que é a janela do nosso coração, expressa maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Perceba, irmãos, como nós temos problemas no falar. Nós temos. Tiago quer deixar aqui claro aqueles irmãos que eles têm problema na fala. E Deus está falando conosco através da carta de Tiago para falar que nós temos problemas na fala, na nossa comunicação, verbal e não verbal. Nós temos problemas. O mal que muitas vezes está lá no nosso coração, ele sai. Ele sai, irmãos. Segunda característica, ele contamina, ainda no versículo 6, contamina o corpo inteiro. Quando o Tiago fala de corpo inteiro, é a ideia da pessoa, né? A vida dela é contaminada. As relações sociais dela é prejudicada. A vida espiritual dela é prejudicada, é destruída por conta do falar maldoso, iníquo. Isso vai poluindo o homem. Você não conhece pessoas, pessoas que o que sai da boca é só palavrão. Só palavrão. E às vezes você nota assim que poucas pessoas convivem com ela. Poucas. Porque o corpo e a fala já está contaminada com tanto palavrão. O coração está cheio de palavrão. Então, irmãos, vejam como que o falar expressa aquilo que está dentro. Olha o Salmo 1, que vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso vai mostrar que quando se faz isso, contamina o nosso corpo e a nossa fala. Quando a gente começa a andar com umas amizades que só falam em pornografia, só xingam, só fazem o que é errado, só se metem em confusão. E aí, a gente se detém nesse caminho. A gente confia, começa a andar mais perto. No fim, a gente se assenta. A gente confia tanto nessas pessoas que eles e nós já somos a mesma pessoa. Nós já estamos xingando, nós já estamos nos metendo em confusão, nós já estamos falando palavrões, nós já estamos no meio de pornografia. Por quê? Porque nosso coração se encheu dessas amizades.
Quem são os amigos que têm te influenciado? Quem são? Quarto não, desculpe. Terceira característica da língua destruidora. Ela destrói a carreira da existência humana. Ou seja, como diz, ainda no versículo 6, como diz o pastor Augusto Nicodemos, nada na existência humana está livre do poder destruidor da língua. Em uma palavra, casamentos podem ser destruídos. Com uma palavra, amizades podem ser destruídas. Com uma palavra, uma pessoa pode ser demitida. Com uma palavra, uma pessoa pode ser morta. Com uma palavra, toda a existência do homem pode ser destruída e acabada. Olha o perigo do uso da língua. Olha o perigo da nossa fala. Quarto e última característica da língua destruidora é que a origem dessa maldade e destruição é do inferno. Finalzinho do versículo 6. E não só põe às chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós vimos no capítulo 1 que o que desce do Pai das luzes é só o dom, é só o que é bom, é graça. Nós vimos isso no capítulo 1. Então veja que esse falar maldoso, essas intenções que não são comunicadas diretamente com as palavras, mas elas estão lá no nosso coração, as intenções maldosas, elas têm origem no inferno, irmãos. Elas têm origem no nosso coração, claro, mas elas são evidentes como produtos do inferno, de Satanás, do mundo. Por fim, a língua, pelo poder do inferno, do mundo, do coração humano egoísta, é difícil de ser controlado. Versículo 7 vai dizer de várias espécies que o homem pode dominar. E no versículo 8, ele diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Palavras matam. Palavras matam a honra das pessoas. Palavras matam a alma das pessoas. Palavra mata a reputação de pessoas. Muitas vezes nossas palavras estão carregadas de veneno mortífero. Quarta lição da língua. A língua, ela é incoerente. Versículo 9 a versículo 12. Olha o versículo 9. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Uma hora nós estamos adorando ao Senhor, com as nossas palavras, cantando, louvando, falando bem. Mas na segunda-feira, nós estamos falando mal das pessoas. Ou mesmo, na hora que acaba o culto, nós adoramos a Deus, mas quando acaba o culto, alguém está prestando atenção no cabelo da irmã, no vestido da irmã, no que o marido da fulana de tal fez, deixou a criança fazer isso no culto. Vejam como que o nosso coração
vai produzindo coisas muito más. É a mesma palavra, é a mesma língua que estava adorando, levantando as mãos. Não a língua, nós, né? Levantando as mãos. Alguns minutos depois, estamos reparando, fofocando e falando mal. Olha o perigo. O perigo é maior ainda. Sabe por quê, irmãos? Isso daqui é mais grave do que a gente imagina. O versículo 9, no finalzinho, ele diz o quê? Aos homens que amaldiçoamos, eles são feitos à semelhança de Deus. Então, todos nós temos a imagem de Deus. Todos nós devemos ser honrados e valorizados. Quando a gente fala mal de alguém, a gente está falando mal de quem? De Deus. Olha a gravidade. Uma hora você está adorando a Deus, alguns minutos depois, você está amaldiçoando o próprio Deus que alguns minutos atrás você estava adorando. Olha a gravidade das nossas palavras e das intenções do nosso coração. E aí Tiago vai dizer no versículo 10, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Meus irmãos, não é certo que um cristão fale dessa forma, haja desse jeito, tenha um tipo de atitude dessa forma. Não é conveniente, é incoerente. Olha o que Tiago vai falar depois, versículo 11 e 12. Vejam como que é incoerente o nosso comportamento. Acaso pode a fonte jorrar, e aqui ele vai dar ilustrações, dar clareza. Agora, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Olha o versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Você já viu uma videira dando figos? Você já viu uma figueira dando uvas? Videiras dão uvas, figueiras dão figos. Tiago está falando, se você é cristão, o seu falar, o seu coração tem que estar cheio de Cristo, cheio de pureza, de santidade, de obediência ao Senhor. É isso que Tiago quer nos ensinar, mostrando que há uma incoerência de natureza. Se Cristo, através do Santo Espírito, nos regenerou, então não é assim que nós vamos falar, não é assim que nós vamos nos comportar, não é assim. Mas nós vamos nos comportar assim, irmãos. Nós vamos. Então, pastor, não há esperança. Eu vou contar uma parábola que Jesus contou de dois homens, um fariseu e um publicano. Os dois subiram para orar. Um fariseu, ele, estando em pé, com toda soberba, orava assim: ó Deus, ainda bem
que eu não sou iguais a estes homens. Se referindo talvez até ao publicano, que eram classes excluídas da sociedade judaica. Ó Deus, está orando, orando a Deus, mas o coração está se expressando com maldade, com orgulho, com egoísmo. Olha o publicano. Essa parábola está lá em Lucas 18. O publicano, desculpa, irmãos. O publicano está em pé, mas ao menos ousa levantar os olhos aos céus e diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Pecador. Do que estava cheio o coração do publicano, alguém que era rejeitado nessa sociedade, do reconhecimento que ele era um pecador, que ele não conseguia cumprir as exigências de Deus. Então ele chega diante de Deus em humildade, se humilha e fala: Senhor, tenha misericórdia, eu sou pecador. A boca fala do que o coração está cheio. O cristão vai encontrar esperança para dominar a língua através do poder do Espírito Santo. O cristão vai encontrar o poder para controlar e dominar a língua quando ele entender, quando nós entendermos pela fé que nós somos pecadores e carentes de um Deus amoroso, santo, justo. Quando entendermos que o controle e o domínio das nossas palavras começa com o ajoelhar-se diante dessa ovelha muda que sacrificou e morreu por mim numa cruz. Por isso, eu preciso dele. A minha língua, o meu coração, as minhas palavras precisam dele. Só dele. Porque ele tem o poder de controlar a nossa língua e o nosso coração. Vamos orar?